Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode aprender a programar desenhando com JavaScript. A grande questão é que existe um entendimento errado na maioria das pessoas, e às vezes em algumas escolas, de como se aprende programação. 10% do que você precisa para saber programar é a teoria. Ela é fundamental. Mas cada conceito teórico que você, digamos, gaste 10 minutos aprendendo, você tem que gastar no mínimo 90 minutos praticando. 10% do que você precisa gastar de energia é no estudo, é na teoria, é em aprender os comandos. 90% do seu esforço tem que ser em programar. E eu vou mostrar um jeito divertido de aplicar aquilo que você for aprendendo. Programar a partir daqueles conceitos que você vai aprendendo. O jeito divertido é, vamos desenhar com o JavaScript. Vamos usar aqui, para mostrar para vocês, o próprio Chrome. Mas vocês podem trabalhar também num VS Code, num Sublime, em qualquer ambiente que vocês usem, até num bloco de notas. Nós vamos usar diretamente o console aqui só para demonstrar. Eu tenho que digitar About Blank no console, no navegador Chrome, né? Botão direito, inspecionar, e aqui eu clico em console. Eu vou usar apenas o JavaScript para escrever no HTML, para escrever na página que nós temos aqui, que agora está em branco, porque eu digitei About Blank. Eu vou escrever assim, document.body.inner.html. Tudo que eu escrever aqui é o nosso HTML. Se eu escrever Olá Mundo, por exemplo, ele digita Olá Mundo. E o que eu vou escrever aqui é que eu vou criar uma coisa chamada um canvas. ID canvas, width, largura, igual a 500, height, altura, igual a 400, barra canvas. Eu criei um canvas. O que é esse canvas? Bom, é onde nós desenhamos. Não apareceu nada aqui, mas eu criei o canvas e é nele que nós vamos desenhar. Para isso eu tenho que executar mais alguns comandos além desse. Então o que eu aconselho para vocês? Peguem e abram o console ou abram o editor e só escrevam os mesmos comandos que eu vou escrever aqui. E aí a gente depois, na sequência, começa a desenhar. Então, eu criei o canvas, você pode até botar direto no HTML ou fazer no JavaScript, e assim como eu estou fazendo. Const é uma constante, canvas. Bom, document.getElement, qualquer um que já usou a JavaScript ou HTML já conhece isso aqui. O que é isso aqui? É uma forma de agora eu botar numa variável do JavaScript o documento, get, elemento by ID, o elemento pelo ID, qual? ID canvas. Porque agora, canvas, olha só, canvas é essa área toda aqui. Vou até aumentar. Ó, tá aqui. Aqui está o meu canvas. Essa variável representa essa área de desenho que eu criei. Por que eu fiz isso? Porque agora, com mais alguns comandos, eu começo a desenhar. Que comandos são esses? O primeiro é criar uma coisa chamada um CTX. Tá? Então, eu criei o canvas, criei o CTX. Esse aqui é o terceiro comando. Até agora a gente fez 3 comandos. Essa linha e agora essa linha. É só vocês digitarem. Canvas, que é a variável, ponto, getContext. Pronto, é isso que eu preciso. Eu boto 2D aqui. Ah, tem 3D? Tem 3D. Canvas.getContext 2D. Tá, ok. Agora eu posso desenhar. Agora eu vou desenhar uma linha. ctx.beginPath, comece o caminho. BeginPath. ctx.moveTo. Vamos botar lá do início, 0, 0, x0, y. Lembram de aula cartesiano? X, o eixo y? Ok, a diferença é que o x começa em 0 aqui e o y começa em 0 aqui e vai descendo. Tá ok. ctx.moveTo, ctx.lineTo. Vamos botar uma linha diagonal? Vamos, então, 300,300. E ctx.stroke, que é onde ele faz o desenho em si. Eu fiz uma linha. Tá, então com essas 4, 5 comandos, vocês só precisam copiar esses comandos, digitar, e vocês fizeram a linha. É aqui que, na verdade, nós começamos a brincar, programar, praticar. Aí vai depender do que você sabe.
Ah, eu já sei isso. Ah, então você começa a fazer tal coisa. Ah, eu aprendi esse novo comando. Agora você começa esse novo comando. Por exemplo, vamos dizer que vocês já conheçam um comando de função. Ah, eu sei como criar uma função no JavaScript. Ah, você já sabe como criar uma função no JavaScript? Bom, então depois desse vídeo você vem aqui e cria uma função de desenho. Function desenha x1,y1, x2,y2. E vocês criam uma função de desenho. E o que ela faz? Vocês copiam para dentro dessa função, só que agora em vez de 0, 0, é x1, y1, x2, y2, x2,y2. Agora eu tenho uma função de desenho, por exemplo, que se eu quero do 0, 0 ao 200,10, uma linha ligeiramente inclinada, está aqui. Eu fiz uma linha aqui. Eu poderia fechar o triângulo, inclusive. Se eu colocar desenha 200,10,300,300, eu fechei um triângulo. Tá, mas tudo bem, mas isso eu já sabia fazer função. Tudo bem, mas você praticou. Mas você sabe fazer uma função arrow? Você conhece objetos literais? Sim, conheço as funções arrow. Conheço objetos literais. Então você pratica. Você cria uma função, por exemplo, vamos chamar de desenha2, é igual a P1,P2, porque são pontos. E você cria ela aqui. CTX, bom, vamos pegar aqui. Copiar de novo. E aí você tem, não x1 e x2, mas sim p1.x, p1.y, p2.x, p2.y. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos uma nova função usando um outro tipo de sintaxe. Se você já conhece, beleza, essa função é. Não conhece? Assista a nossa playlist de JavaScript avançado, que nós vamos colocar no final, que mostra isso. Conhece objetos literais? Não conheço. Assista a nossa playlist de JavaScript básico. Ok. D2. E agora como é que eu chamo ele? Eu chamo assim. x2.0, y2. Vírgula. Vamos colocar mais ou menos aqui no meio, então isso aqui deve ser mais ou menos um x de 100, um y de 150, x de 100, y de 150. Por que muita gente prefere usar essa notação? Porque assim eu sei o que eu estou passando. Eu estou passando um XY0 e um XY sem 150. Nesse formato, você está olhando o código de outra pessoa e você não sabe. Será que era X e Y? Será que era primeiro o X1, o X2, depois o Y1, Y2? Você não tem essa informação. Esse código é menos claro que esse. Esse código, você olhando, você já entende que, não, peraí, ele está passando 2 pontos, um com XY, o outro com XY. Esse outro, você não sabe o que está passando aqui. Então, quando eu faço isso, eu descubro que eu errei aqui, porque faltou botar P2.x, e agora sim, está aqui. E claro, eu botei o y de 150 para um x de 100. Na verdade, aí a minha matemática, né, seria talvez um 150 e 100. Aqui está mais próximo do que eu queria. Ok, vamos ver que outras coisas. Eu já sei utilizar o for da programação. Tudo bem? Então, pratique utilizando o for da programação aqui também. Por exemplo, for i igual a 0 e menor do que por exemplo, vamos dizer que eu queira fechar aqui, x igual a 0, y menor que 150, e mais. E eu tenho aqui essa linha que começa em 0, que vai no x, mas que no y vale i. Observa como agora eu fiz um triângulo desenhando, porque eu estou usando o for. Posso, por exemplo, aqui eu posso também definir a cor. ctx.stroke_style é igual a um RGB. Eu poderia ser RGB de 0,0,0. Bom,
mas nós vamos colocar um parêntese, por exemplo, a cor verde. Posso colocar as três, isso fica para depois, para vocês. Aqui eu quero colocar esse parâmetro, mas aí vocês também sabem, talvez, que existe um novo recurso que é a crase, que me permite colocar a variável aqui dentro, dólar verde. Ok? Então agora eu passo o verde como parâmetro. Significa que eu posso vir aqui, vírgula I. E aí eu tenho um degradê do preto até o verde. Tem muito mais coisa que dá para fazer desenhando no JavaScript. Você pode controlar, por exemplo, com o mouse. Eu aprendi a mexer com eventos no DOM. Então agora eu quero que quando eu clicar, ele faça uma linha até aquele ponto. Ou eu quero que tenha um objeto que siga o meu mouse. E aí você vai aprendendo cada coisa nova. E você pode vir aqui, aplicar, pegar o seu código de desenho e colocar essas coisas novas no seu desenho. Agora eu aprendi um novo jeito de criar a função. Agora eu aprendi uma nova forma de passar os parâmetros. Eu posso passar os parâmetros usando um número variável de parâmetros. Então, se eu passar esse número, eu recupero, coloco num array e trabalho. Posso criar um conjunto de arrays de ponto e fazer o desenho entre todos esses pontos. Por exemplo, quero um desafio. Crie uma lista de pontos, um array de uma lista de pontos, e faça um programa que una todos aqueles pontos com linhas. Ou seja, eu estou dizendo que existe um universo de coisas que você pode fazer apenas com esses comandos de desenho, em que você aplica cada novo recurso que você aprende. Aprendi a trabalhar com arrays, aprendi a trabalhar com objetos literais, com o for, com for-each, com o map, e cada um desses eu pego e vou naquele minha brincadeira de desenho e crio novos recursos de desenho brincando com os conceitos que eu aprendi num outro vídeo, num curso, onde for. E você pratica programação desenhando. E você está começando a ter naturalidade ao longo do tempo com cada conceito. Eu já fiz 1, 2, 3, 4 funções arrow. Agora já sei como fazer a função arrow. Entrou na minha cabeça, já peguei a prática. Fiz 1, 3, 4, 5 comandos do for-each, usando para fazer desenho entre arrays, fazer uma lista de arrays de pontos, fazer o desenho entre eles, fazer eles se cruzarem, fazer um objeto se mover de um ponto para o outro na lista de arrays. E você praticou o for-each, praticou arrays, objetos literais, funções, classes. Posso criar uma classe, comecei a aprender orientação a objetos, crio uma classe e começo a fazer brinquedos de desenhos usando essas classes. Qual é todo o objetivo aqui? Eu dei os comandos básicos que permitem a você desenhar no JavaScript. O resto é você praticar desenhar usando cada comando, cada recurso novo que você for aprendendo. Quer aprender novos recursos para aplicar aqui? Todos os dias nós apresentamos um novo conteúdo de programação JavaScript, ou básico, ou avançado, etc. Inscreva-se, marque, toque o sininho para receber sempre a notificação de um novo vídeo nosso. E aqui em cima, como eu mencionei, uma playlist JavaScript avançado, uma playlist JavaScript básico, com um monte de comandos que você pode usar para fazer novos desenhos em JavaScript.